Oi, oi! Seja super bem-vindo, super bem-vinda. A live de hoje tem convidado especial, que é o Dr. Rafael Lara. Ele é mentor de profissionais da área da saúde e fala sobre alta performance profissional. Então aqui, hoje, já marquei aqui nos títulos e nós vamos falar sobre como engajar os profissionais na nossa área da saúde e bem-estar. Então seja super bem-vindo, super bem-vinda. Eu tô aqui e também pelo canal do YouTube. No canal do YouTube não consegui fazer a transmissão com som, com tudo, aparecendo o Dr. Rafael. Então daqui a pouco ele está aqui e nós vamos falar sobre isso. Então, as dúvidas que vocês forem tendo, os comentários, coloca aqui embaixo, chama para poder participar os seus amigos, manda um aviãozinho aí para quem é da área da saúde, para poder a gente trazer mais gente e juntos a gente fortalecer a nossa área da saúde, o que tem de mais moderno nessa parte digital e conversar hoje sobre o engajamento da equipe da sua clínica, do seu consultório. E se você é profissional da saúde ou da área de bem-estar e tem uma clínica, ou se você trabalha na clínica de outra pessoa, você vai descobrir como você pode fazer para engajar a sua equipe, porque o bate-papo de hoje tá especial. Eu vou colocar aqui pro Dr. Rafael, vamos ver se eu consigo para vir aqui para a live. E eu vou começar a iniciar aqui também pelo YouTube. Vamos lá. Vou colocar aqui, Rafael, só coloca participar, já entra direto, que você consegue compartilhar comigo. Pronto, entrou. Hoje demorou, mas saiu, né, Rafael? Isso, tá feito. Deixa eu colocar. Tá me ouvindo Olá, bem? O som tá bom? tô ouvindo, tá bom, hein? Maravilha. Aqui tá bom, tá saindo, tô ouvindo tudo. Então eu coloquei, tô chamando o pessoal aqui do YouTube, porque o link estava no YouTube, a aula fechada do YouTube, mas a gente abriu aqui para o Instagram para poder facilitar a nossa comunicação, já que por lá o acesso hoje não rolou. Ótimo, tranquilo. Vamos em frente. Muito bom. Então, Rafael, me conta e conta para quem está aqui com a gente um pouco sobre a sua trajetória, qual é o seu trabalho hoje. Eu já te apresentei brevemente e conta os Ótimo, detalhes sobre o que a gente vai conversar hoje. muito bom, vamos lá. A ideia desse bate-papo, né, saiu de uma das nossas sessões e a ideia é justamente poder trazer para as pessoas, né, alguns elementos que muitas vezes não contam para a gente ainda, né, mesmo com essa enxurrada de informações que a gente tem, né, que são extremamente valiosas, muitas vezes algumas informações passam batidas. E a gente, como sempre, né, na área da saúde, a gente sempre fica muito preso a uma série de técnicas e estratégias que muitas vezes limitam o nosso momento de atuação, né? Então, olhar para isso de um jeito muito menos técnico, mais buscando competências e habilidades, gerando um processo de equilíbrio, pode trazer muito mais sucesso para todo mundo, na verdade, né? Então, eu não peguei a parte que você estava me apresentando, mas acho bacana a gente contar para as pessoas, né, que justamente eu sou dentista há 20 anos, né? Durante um período aí da minha vida eu segui carreira solo, né? Os primeiros 8 anos de vida profissional, já formado aqui em São Paulo, eu segui carreira solo, eu trabalhava sozinho, fazia todas as especialidades, abria a porta, atendia telefone, marcava agenda, esterilizava, limpava, fazia de tudo. E há exatos 12 anos e meio atrás, eu comecei a fazer primeiro processo seletivo para contratar minha primeira secretária, né? Muito bem marcado, porque meu primeiro filho estava para nascer, então tudo isso foi acontecendo, e ali foi aquela coisa simples, conhece alguém, pode me indicar, alguém que queira trabalhar, aquela coisa toda, né? Então, assim, fica na base do alguém me manda, por favor, pelo amor de Deus, e a gente fica refém de alguém indicar alguém que funcione para nós, né? Não foi diferente para mim, né? Então, meu primeiro passo, minha primeira etapa foi dessa forma,
E depois eu dei um segundo passo, porque as coisas se profissionalizaram, né? Eu acabei montando uma equipe na época com 6 pessoas, mais uma super auxiliar que a gente tinha. E no meio disso tudo, eu juntei a pós-graduação. 5 anos de pós-graduação, entre especialização e mestrado. E no meio do mestrado, ou seja, do terceiro para o quarto ano de pós-graduação, eu fali, eu quebrei. Tudo aquilo que eu tinha construído foi por água abaixo, né? E as coisas não faziam nenhum sentido, porque eu tinha percorrido toda uma trajetória dita trivial, obrigatória, compulsória. Precisa fazer isso, depois precisa fazer aquilo, você tem que se diferenciar, tem que fazer o curso disso, tem que fazer pós-graduação, né? E aí eu tinha cumprido todas as etapas e deu errado, né? Hoje eu vejo que deu certo, né? Mas do ponto de vista estratégico, né, a gente fala que deu errado. Mas esse errado significa que muitas coisas foram feitas sem a gente estar realmente atento àquilo que fazia sentido para a gente, né? Então, esse momento, né, que foi entre o ano de 2011 e 2012, mais especificamente, eu acabei conhecendo outras estratégias, né? Outras vertentes que a área da saúde não ensina e continua não ensinando, né? A gente costuma falar que precisa de marketing, que precisa de gestão, que precisa disso, que precisa daquilo, mas na verdade a gente precisa realmente olhar para a gente como um todo e entender onde a gente quer chegar, né? E não onde disseram que a gente tem que chegar, né? Esse é o primeiro trivial. Quem quiser anotar já fica como a primeira dica, né, do processo, é entender e olhar para onde nós queremos chegar, né? Esse é o primeiro objetivo a ser traçado e trilhado para a gente realmente poder colher os frutos que realmente a gente disse ter plantado e não colher os frutos que alguém tenha plantado para nós, né? E a partir dali eu comecei a trabalhar em outros lugares, em outras empresas, com parceiros, com amigos, né? Marcelo Nunes está aqui, um super parceiro. Esse cara fez parte da minha trajetória em vários momentos, desde a faculdade, desde lá da Unesp, da POA, né? Na equipe dele, no curso de habilitação em implantodontia, né? E é exatamente isso, né, que eu fui buscar em outras indústrias, né? Eu prefiro chamar assim, que foi um investimento de alguns anos em networking profissional e treinamentos comportamentais, né? Tudo isso a gente costuma chamar de gestão de carreira, né? E hoje não, mas na verdade já há 6 anos isso é um produto que a gente trabalha, né? E isso virou um estilo de vida, né? Por quê? Porque a maneira como a gente se comporta, já dando um spoiler sobre o principal eixo da nossa conversa, né, que é o equilíbrio entre o lado empresarial e o lado pessoal. Isso não se dissocia, né? Então, quanto mais equilibrado é essa nossa vertente entre o lado pessoal e o lado empresarial, né, principalmente para quem é profissional liberal, né, e no caso na área da saúde, é o segredo real do sucesso, né? Ainda nos ensinam que as técnicas, né, que as especializações, que as pós-graduações, que as atualizações vão colocar a gente num novo patamar, né? Isso é verdade, mas é até um determinado ponto. Por quê? Quando a gente é dono de uma estrutura, né, chamada consultório, clínica, não é apenas a parte técnica que vai fazer com que a gente seja diferente no mercado, né? Se isso não fizer sentido, basta olhar para o lado, né, da nossa sala de aula. Quantas pessoas se formaram com a gente? Quantas pessoas fizeram pós-graduação com a gente, né? Isso significa que muitas pessoas têm o mesmo nível de conhecimento do que nós, né? O que é e que mostram realmente assim. diferencia? Diga. E assim, a estatística mostra que uma das profissões e das áreas que mais as pessoas se especializam, gastam em cursos e tem mais do que uma especialização é na área da saúde. Porque a gente foi lá talhado de falar, faça o melhor curso que você puder, estude o quanto mais você puder, que aí isso é o segredo do seu sucesso profissional.
E hoje a gente vê Sim, profissionais com mestrado, com doutorado e até com 3 especializações que não engajam e não engrenam realmente na carreira. E gera uma sim, frustração mesmo. sim. É muito comum isso, né? Porque a gente acaba depositando o que a gente costuma chamar de fé, ou seja, a nossa crença, né? Em uma outra atividade que aquilo realmente vai fazer a diferença. Isso faz a diferença? Claro que faz, né? Estar atualizado, entregar o melhor que a gente tem para o nosso cliente, isso não é um diferencial. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Agora, a forma como a gente entrega o que a gente tem de melhor para o nosso cliente, isso é o diferencial. Só que É. isso não ensinaram a gente a trabalhar, né? Porque não existem pessoas iguais a nenhuma outra. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Apesar da formação, né, a mesma sala, a mesma turma, o mesmo conhecimento técnico, as mesmas referências de base científica são de uso público. Né? Ou seja, a gente consegue aprender buscando parcerias com profissionais extremamente competentes em diversas áreas. Né? Mas na questão da entrega, da divulgação, né, a gente ainda é muito amador É, nesse aspecto. e Né? aí nisso, quando a gente vai liderar uma equipe ou fazer parte dessa equipe, integrar a uma equipe, os conceitos e muitas vezes as hierarquias não estão definidas na nossa cabeça porque não foi ensinado. Então a gente acaba fazendo todo um processo empresarial numa clínica que vai, na realidade, amadurecendo com acerto e erro, né? E para E, que isso não aconteça, para a gente ir numa direção de engajar a equipe, a gente tem que ficar atento a todos os processos que tem como empresa. E quando você me falou, Paula, olha, a gente olha para esses 7 níveis, olha, direciona isso, isso é muito legal, porque o que eu acho de mais valioso numa mentoria, em você conversar com um profissional sempre de forma de negócio mesmo, né? De clínica e de alguém que viveu a história, que nem você teve clínica, assim como eu, trabalhou em outras clínicas e conhece o processo dos dois lados, tanto como empreendedor, quanto que fazendo parte do sistema, colaborando também, né? sim. E quando a gente volta, Rafael, para essa parte de engajar equipe, a gente que é um profissional que a gente não aprendeu isso na faculdade, como é que a gente tem que começar isso? É aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Ou seja, enquanto a gente não define de verdade aquilo que realmente a gente quer, não dá para pensar em engajamento de equipe, porque na verdade nem a gente está engajado com a gente mesmo, né? E aí acontecem os primeiros tropeços. Por que eu falo isso dessa forma? Porque eu fiz isso, né? Então ninguém me disse. Não é porque deu errado para mim que isso virou verdade, né? Porque normalmente é o que acontece com a maioria das pessoas que passam a nos procurar, que passam a conversar sobre esse processo de trabalho e contam sua história, né? A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em conseguir estabilizar o seu processo. E isso não é uma exclusividade da odontologia. Isso é uma tendência muito forte da área da saúde como um todo, né? Todas as áreas de saúde têm essa dificuldade de empresariar, vamos chamar assim, Isso é né? fato. E assim, não, mas os médicos, não tem, é difícil, é tão difícil quanto, né? Porque o que eu mapeei durante esses 10 anos que eu venho fazendo esse processo de treinamento e frequentando grupos de empresários, grupos de networking, entendendo sobre venda, pitch de vendas, divulgação, marketing, estratégia, branding, né? Tudo isso é o que compila o que não contaram para a gente nem que existia. Não é que não ensinaram, nem contaram que existia, né? É um fato. Muito por cima se diz que precisa fazer marketing. Ah, precisa de marketing. Marketing não é a tábua de salvação. Por que muitas vezes funciona o marketing isoladamente?
porque normalmente a gente não faz nada. E qualquer coisa que seja feita, geralmente traz uma diferença. Agora, e depois daquilo, qual é o caminho a ser seguido? Qual é o próximo passo depois do marketing? Né? De novo, por que eu falo dessa maneira? Porque é só a gente olhar as outras empresas das outras áreas. Elas não investem apenas em marketing. Elas investem em processos. Elas investem em pessoas. Elas investem em negócios. Elas investem em comunicação, cultura, reputação e finanças. Né? Já fiz o briefing aí do que você tinha me pedido, ou seja, as 7 áreas empresariais devem ser trabalhadas todas ao mesmo tempo. Né? Trabalhadas por quem? Por quem faz parte daquele jogo. Né? Então, olhar para 7 níveis, que são finanças, negócios, processos, pessoas, reputação, comunicação e cultura, é o que garante um processo mais equilibrado, né? De confecção, de manutenção, para que a gente possa, a partir dali, funcionar e fazer acontecer a gestão da empresa, a gestão do negócio. Ah, mas eu canso de ouvir. Ah, mas eu tenho um consultório e eu sou sozinho. Não importa. Né? O microempreendedor individual, ou seja, a formalização do MEI, né, é exatamente isso. Um cara que trabalha com um carrinho de pipoca pode ter uma empresa de um microempreendedor individual. Né? Um profissional da saúde também. O que precisa? Em primeiro lugar, conversar com uma pessoa habilitada. Quem é a pessoa habilitada nesse momento? O contador. Né? Para quê? Para que ele ensine para a gente um negócio que também não ensinaram, que é um negócio chamado regime de tributação. Ou seja, quanto de imposto eu tenho que pagar. Né? Muitas vezes cai naquela banalidade de a consulta é com recibo ou sem recibo. Né? Eu posso dar desconto para o recibo, então assim, fica nessa coisa extremamente superficial, e aí todo final de abril, maio ou junho, dependendo do ano, né, entra naquele desespero. Putz, eu esqueci o recibo do fulano. Nossa, mas não sei quem. E aí cai na malha fina e tem problema. Só que não prestou atenção que pagou quase 30% sobre todo o rendimento daquela demanda. Né? Por quê? Porque a área de processos, né, daquela empresa, que pode ser chamada só de consultório, nunca recebeu atenção devida. Né? O mais bacana disso, para a gente já entrar no bolo aqui, é que esse lado empresarial, ele deve ser equilibrado com o lado pessoal. Por quê? Porque empresas são resultados de pessoas. Sempre. Tirando quem tem inteligência artificial, quem tem algum atendimento automático, alguma coisa, mas na grande maioria das vezes, empresas são resultados de pessoas. E a partir dali é que entra todo o processo da gente ter falado sobre o engajamento. Onde começam a acontecer os maiores problemas nas empresas? Na escolha, na seleção de quem vai fazer parte daquela equipe. Ah, não, mas é só a minha secretária. Ah, não, mas é só uma auxiliar. Ah, não, mas é só o pessoal da faxina, é só o manobrista. Né? Ah, mas é só um dentista que eu vou colocar para trabalhar para mim. Só que não percebe se essas pessoas que estão ali naquele jogo fazem o mesmo tipo de sentido que a sua pessoa faz. Ou seja, se os seus valores estão alinhados com os valores delas. Né? Aí começa o equilíbrio entre o nível de processos e o nível de pessoas. Ou seja, já começa a ter uma duplicidade de alterações. Né? Essa duplicidade de níveis de processos e pessoas, né, porque é a seleção de pessoas que vão trabalhar com pessoas na sua empresa. Né? E isso envolve a área número 1, que é a área de finanças. Por quê? Eu não quero registrar, eu não quero contratar. Por quê? Porque eu vou ter que pagar. Eu acho que eu não tenho dinheiro, eu não tenho receita para aquilo. Porque o nível de negócios ele está totalmente obscuro. Né? E esse nível não dá clareza de atuar, de ver se existe margem para poder fazer esse investimento. Entendeu? É isso Então, mesmo. é isso que vai ficando muito no escuro todas as vezes. E isso vai dando muita dificuldade no processo de atuação profissional. Né? E muitas vezes, algumas pessoas pensam assim, nossa, para eu poder ter uma equipe engajada, eu preciso
sempre dar dinheiro por fora, eu preciso cada vez mais que encontrar uma pessoa pronta, e muitas vezes acaba caindo naquele cenário de eu não tenho uma secretária boa, eu nunca consigo ter parceiros de trabalho bons. E aí, por exemplo, eu que estou na Connect Clinic, que é para conexão de profissionais e salas já prontas de clínicas, consultórios, para que cada profissional ofereça o que tem de melhor, né? E assim a gente possa criar novas possibilidades na área da saúde. Então, todo mundo ganha quando a gente conecta a boas pessoas. E eu parto do princípio, Rafa, que todas as pessoas são boas. E olhando assim de perto, né? Eu acho que todas as pessoas têm salvação, são boas, enfim. E se olhar com uma lupa também, você vai encontrar vários defeitos em todas as pessoas. Então, Sim. muitas vezes a gente sempre acaba passando para o outro, tipo, aquele lá não tá bom, essa pessoa não dá para trabalhar nessa clínica, ou eu não me adapto às clínicas das pessoas. Enfim, quando a gente coloca um olhar para si e começa a saber que as rédeas de um negócio, ou mesmo da profissão, estão nas nossas mãos, e a gente tem essa clareza que você falou desde o início do que a gente quer, a gente consegue direcionar quem a gente quer que esteja na nossa empresa, em qual empresa a gente quer estar. Então, assim, clareza de tudo é fundamental, né? Eu evolui muito com você, fazendo as nossas conversas, a mentoria, para poder ter a clareza mesmo. Então, hoje, pensando, falando em como engajar equipe, como engajar profissionais na área da saúde, é, qualquer agência serve se você não souber direcionar o que você vai fazer, porque você nem sabe, nem você sabe aonde você quer chegar. E aí você vai trabalhar, vai gastar dinheiro e depois vai achar que nenhuma agência serve, assim como profissionais. Agora, quando a gente tem a clareza, a gente sabe quem a gente quer para trabalhar junto do nosso lado e quando tem uma equipe já formada, a gente sabe como cultivar essa equipe, né? Para poder alinhar esse time, fazer um time na clínica mesmo. E todo esse processo ele é delicado, mas voltando na base e tendo clareza do que se pretende profissionalmente, é muito mais fácil você conseguir engajar profissionais. Sim. É, a diferença disso, né, Paula, o que você falou agora foi muito bacana, principalmente num termo que é muito utilizado por várias, inclusive empresas do ambiente que a gente chama de corporativo, né, que é a formação de times, né, ou seja, formar um time, se a gente fizer realmente um comparativo com um time de qualquer atividade esportiva, né, vamos falar do futebol, que para a gente aqui no Brasil é bem mais fácil de entender, né, quando um time está descontente com o técnico, o que eles fazem? Simplesmente entregam o jogo, uma, duas, três, quatro partidas, e aquele técnico vai dançar, ele vai ser demitido, né? Ou seja, é muito mais comum a base se unir do que o topo entender que está acontecendo um problema lá embaixo, né? Isso é o quinto nível empresarial que não recebe atenção, que é o nível de comunicação, né? Ou seja, a comunicação interna daquela empresa ela não existe, né? Eu sou o chefe, você faz o que eu estou mandando. Óbvio, quando essas informações, né, acontecem 100% das vezes, né, no que se chama de top-down, ou seja, eu mando e você obedece, é uma empresa que não há uma via dupla de comunicação. Existe uma via única. Né? Isso funciona em muitos aspectos quando você tem uma equipe que vai ficar totalmente acuado. Então, a chance de prosperar numa equipe com essas características de comando são muito pequenas. Né? Diferentemente de você ter uma ação que inspire a ação e a atuação daquela base, daquela equipe, e realmente aquelas pessoas realmente tragam novos recursos para aquilo que a gente está entregando, entendeu? É fácil montar uma equipe? Não, não é. Né? Montar uma equipe, qualquer um monta.
coordenar e liderar essa equipe não é para qualquer um. Tá? Então, justamente aí que a gente vê muitas pessoas que hoje têm uma empresa que se chama consultório, clínica, muitas vezes não tem um perfil de lidar com todos esses assuntos. Né? O que é muito vantagem hoje é que existem muitas ferramentas que ajudam nesse processo. Né? Tem ferramenta de gestão, tem ferramenta de automação, tem ferramenta de divulgação, mas a ferramenta humana na entrega do serviço, principalmente da área da saúde, não existe. Né? Tirando algumas cirurgias robotizadas, tirando alguns procedimentos na área odontológica que são escaneados, o resto é 100% dependente do humano. Né? E como você falou, nem todo mundo é 100% bonzinho, nem todo mundo é 100% malvado. Isso é uma das maiores verdades. E a partir disso como é que eu tiro o melhor daquela pessoa, se eu sei que ele tem. Então, sim, isso é um desafio, para não dizer um dever, de quem é o líder, de quem é o gestor do processo. Regra, dica 2, né, do processo. Ou seja, como eu posso tirar o melhor da equipe que eu montei? Né? Se eu não tenho aquele cara ideal, se eu não tenho uma secretária ideal, se eu não tenho os melhores especialistas que eu consideraria ideal, mas eu tenho uma base para poder entregar, como eu posso entregar o melhor que toda essa base aqui que eu tenho já comigo pode ser realizado? Né? Isso é o trabalho de uma estratégia. Né? De novo, se a gente tem aquele objetivo inicial, né? Que todo mundo fala na questão da gestão, que se chama plano de ação, né? O plano de ação eu gosto de chamar de teoria do Waze, né? Ou teoria do geolocalizador. Todo mundo aqui, né? Quem está na sala, quem está, já usou um geolocalizador, já usou o Waze, o Google Maps ou qualquer outro do tipo, né? Ou seja, quando a gente entra num carro e digita e vai usar um aplicativo desse deslocamento, a primeira coisa para que aquilo funcione na melhor função dela é digitar o objetivo, é digitar o destino. Se não fizer isso, não vai chegar em lugar nenhum. Vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar saúde, vai gastar tudo e provavelmente pode ser que chegue em algum lugar. Qual? Ninguém sabe. Tipo, o profissional da área da saúde, é muito importante que ele, como líder, saiba comunicar isto. E comunicar seus valores, né? E comunicar o propósito da empresa, e comunicar onde quer chegar com a empresa, comunicar como que funciona a casa dele, que é a clínica. Então, este primeiro passo do profissional da saúde tirar um tempo para poder fazer a liderança e organização da sua clínica, além do exemplo diário, né? Que o profissional é um espelho de tudo. Então, tudo que é feito, os processos, o dia a dia, desde como lida nos bastidores com o paciente e na pessoa física. Então, tudo isso tem que estar alinhado. E quando você fala que esses processos eles acontecem, mas a gente não teve a formação para isso e que precisa ser feito esse alinhamento, né, do eu pessoal com eu profissional para poder construir um time de sucesso, eu aprendi muito a selecionar as pessoas já na base do que eu quero. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue já numa vaga de currículo que vai colocar, já fazer um descritivo do que quer para esse profissional. E para os profissionais que já têm um time trabalhando, que fazem parte da equipe, toda hora é hora de chamar a equipe para uma conversa e falar: olha, agora nós vamos seguir desta forma. A comunicação agora vai ser alinhada semanalmente, com as reuniões pontuadas. Marca data para isso, né? Quando começa a marcar data para as coisas acontecerem na clínica, tudo pode acontecer. E o que eu vejo muito, Rafa, são as pessoas falando: Paula, mas na minha clínica eu sempre pagava o profissional desse jeito. Na minha clínica, minha secretária estava acostumada a fazer desse jeito. Como é que eu vou mudar agora? Então, assim, até esta autoliderança, né, e as rédeas do negócio
sempre está na mão de quem fundou o negócio, de quem está administrando, tanto se for uma carreira profissional, quanto se for um profissional dono de clínica. Então, as regras, elas podem ser mudadas a todo dia, toda hora, assim como acontece no mercado financeiro. Vamos fazer uma correlação, não é verdade? Muito bom. Então, Isso assim, aí. por que que na área da saúde, se eu pago o profissional de um jeito, eu vou ter que pagar ele a vida inteira desse jeito, a partir do momento em que eu vi que isso não faz sentido e isso não agrega valor para o meu modelo de negócio. Então, ter essa clareza inicial de onde quer chegar é o que é fundamental, né? Sim. Porque se isso não existe, a gente vai ouvindo, tem que fazer tal coisa, precisa de não sei o quê, precisa daquela base, agora você precisa contratar desse formato, não, agora a regra mudou, tá todo mundo fazendo assim, né? E aí a gente fica fazendo o que todo mundo está dizendo, né? Mas se eu fizer diferente, o que que as pessoas vão pensar? Eu não sei o que elas vão pensar, mas se você comunicar da melhor forma que você puder para a sua equipe, para quem confiar e acreditar nos seus valores, a chance de dar certo, ela é muito maior que 50%. Isso eu posso garantir, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com o que é verdade, a gente não precisa se esconder atrás de nenhum tipo de desculpa, né? E quando a gente vai modelando o nosso negócio sempre no que é verdade, a gente atrai pessoas que se conectam com a verdade. Então, o que eu chamo de comunhão de sistema de valores acontece naturalmente. Essa é a mágica, vamos dizer assim, é a grande mágica do engajamento de uma equipe, né? Comunhão de sistemas de valores. Ou seja, aquilo que eu acredito, quem trabalha comigo é primordial que acredite nas mesmas ou em situações, em condições muito parecidas. Para quê? Para que a entrega seja no mesmo padrão, seja no mesmo formato, né? Que a comunicação seja no mesmo patamar de entendimento. Porque aí eu posso falar assim, a falha de comunicação ela é sempre de quem está emitindo a informação. Essa é uma das premissas do ensino sobre comunicação. Se existe falha de comunicação, a falha, mais de 80% ela está em quem emitiu a comunicação, né? Então, precisa rever o formato. Quando você falou, puta, a gente marca a data para fazer reunião, feedback de maneira pensada, isso virou uma meta estratégica de trabalho, né? A hora que eu ponho no colo as pessoas e eu compartilho com elas que a cultura da empresa, que eu disse para elas no primeiro momento de atuação, ela continua sendo replicada e as pessoas vão percebendo que aquilo que foi dito é entregue, né? E as pessoas que eu estou dizendo aqui agora não são clientes, são as pessoas que formam as equipes, né? Que são os primeiros clientes. Se a gente não vender isso para quem é colega e quem vai trabalhar junto com a gente, os clientes também não vão acreditar nisso, né? É. Tem E algumas pessoas aqui na sala que são pacientes minhas aqui também, então dá para a gente entender que as coisas vão se conectando, né? Os sistemas vão fluindo dessa maneira, né? E tem profissional, assim, eu acho que na nossa área da saúde a gente aprendeu a faça o que você puder de todos os cursos para você poder ser bom em várias coisas. E aí o profissional, ele vai fazendo vários cursos e ele esquece de poder olhar um pouco para o lado e saber que ele pode agregar novos parceiros de trabalho para formar um time onde cada um tenha uma competência definida em uma área de afinidade melhor, numa área em que realmente a pessoa sente uma vocação maior. E aí, quando a gente vê isso, a gente pode dar mais possibilidades e oportunidades para novos profissionais. Então, eu falo, desde a área odontológica de um dentista, ter outros dentistas que trabalham e até mesmo fazem a mesma especialidade do que ele, até quando, tipo, um dentista pode trabalhar junto, por exemplo, com um psicólogo, junto com um terapeuta alternativo, junto com um médico, isso no mesmo ambiente. Usando, por exemplo, a sala, que é uma sala de escritório, ela pode se conectar para poder um outro profissional atender, por mais que ele não atenda em cadeira odontológica, enfim, mas o escritório ele gera muitas possibilidades para o profissional poder ter outros profissionais. E isso vem uma rentabilidade maior para a clínica, isto vem um valor agregado de
um olhar global para o ser humano, porque a gente trata da saúde, né? É o ser humano todo interligado e nós, como profissionais, a gente não precisa ser eu presa, né? Uma empresa de uma sim, pessoa. Falo quando é eu sim, presa, sobra tudo, desde atendimento de tudo até fechamento de caixa, agendamento. E muitas pessoas falam, nossa, secretário é caro, eu não sei se vale a pena ter um auxiliar, um secretário, enfim. Se você olhar para a possibilidade que você pode ter um estagiário, uma estagiária e ajudar essa pessoa na formação dela e ela também te ajudar na dinâmica da clínica, já começa uma equipe num padrão ganha-ganha, né? E sim. aí, essa pessoa compartilhando dos valores e dos propósitos com a sua clínica, você já selecionando desde o início, é muito mais fácil você seguir junto com essa pessoa que está lá acompanhando desde a base. Então, este é o caminho de muitas empresas, né? Começar a ter um programa, ter uma estratégia de carreira, um plano de carreira dentro da empresa. Então, na nossa área da saúde, projetar isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente fica olhando para o vizinho, quanto o vizinho cobra, como que ele paga Uhum. os funcionários, o que que ele faz, e a gente acha que esse modelo tá ok. Eu que pesquiso bastante do mercado da saúde, olha, eu vou te falar que eu tenho uma lista aí de uns 30 modelos de gestão, de organização, de clínica, e a resposta do que dá mais certo, ela está muito ligada ao que você falou. Ela tem que estar alinhada com um propósito maior, com os valores pessoais. E eu falo uma coisa, que negócio bom é negócio que tem que ser bom para todo mundo, onde o outro lado se sente valorizado, que está trabalhando junto, e o proprietário da empresa está sentindo que tem profissionais engajados, que estão vestindo a camisa. Então tem que ser negócio bom para todo mundo, tem que ter um olhar empresarial, né? Sim. E a cada momento que passa, na verdade, isso é fruto de o que a gente vê de evolução, realmente. Né? Ou seja, o que acontecia 20 anos atrás no ambiente corporativo não é o que acontece hoje. Né? Ou seja, todo mundo fala sobre as empresas grandes do mercado, né? O regime de contratação da Apple, do Facebook, né? É, do Spotify, do Netflix, da Amazon. Ou seja, são formatos que eram impensados. O próprio Google, né? Colocou, então assim, todo mundo coloca um ambiente descontraído, tem maquininha de comida para tudo que é lado. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer vários escritórios dessas empresas grandes, realmente grandiosas aqui em São Paulo. Né? Escritórios de empresa de jornalismo, né? Da Bloomberg, da CNN, ou seja, dessas empresas que realmente é um outro padrão, porque na verdade não é que é assim aqui, é assim no mundo, né? O, o próprio formato de coworking, que hoje ele é incipiente ainda na área da saúde, ele já é uma regra gigante no meio corporativo e as grandes empresas, né? Facebook, Quinto Andar, Apple, Coca-Cola, Unilever, elas habitam esses coworking, ou seja, é uma situação totalmente real, né? E essas empresas estão aí para justamente facilitar a demanda. Agora, os profissionais da saúde não acreditam nessas oportunidades ainda disponíveis, né? Ou seja, crenças que limitam o processo de atuação do profissional geram um passivo extraordinário, ou seja, o que é o passivo? É um custo geral gigantesco em que muitas vezes o processo gerencial faz com que a conta não feche, né? E aí vem mais um processo ou seja, a área de finanças e negócios e processos da empresa, né? Ou seja, os três primeiros níveis estão comprometidos, né? Por desconhecimento, por limitações. E tudo bem, ou seja, isso é o profissional não querer fazer a gestão ou não querer evoluir? Claro que não, mas existe uma dificuldade nessa demanda, né? E é isso que a gente encontra com os nossos clientes, né? Na nossa relação, né, de mentoria, por várias vezes você ainda também não aceitava algumas situações que a gente trazia, né? E a partir do momento que a gente foi mostrando realmente como as coisas podem ser diferenciadas, as janelas vão se abrindo, né? Então, olhar para isso de uma maneira muito mais leve, né? E
e sabendo, né, ou seja, pelo fato de eu ter figurado em várias, né, praticamente em todas as instâncias que a área da saúde oferta, né, o meio acadêmico, o meio empresarial, a estrutura própria, né, sendo funcionário de clínica, ou seja, a gente vai percebendo como todos esses ambientes funcionam, né? Só que a decisão da gente transitar por eles em alguns momentos que sejam importantes e orbitar em outros é só uma questão de decisão, né? Eu tenho clientes que tipo foram embora do Brasil e não conseguiam de jeito nenhum habilitar diploma lá fora, né? Depois que passaram a olhar com muito mais gentileza para a sua própria carreira, né? Para a sua própria vida, estão lá começando a carreira, ou seja, ficaram 4, 5 anos esperando, né? Para de repente mudar pequenas ações na jornada de vida e chegar no objetivo que queria, né? Ou seja, isso é entender que o lado pessoal e o lado empresarial ou profissional, vamos chamar assim, não estão separados, né? E esse equilíbrio é a chave do sucesso, né? É aquilo que contaram para a gente, sucesso não tem nada a ver com fama, dinheiro, ostentação, clínica de 5, 6 andares. Não é isso que é o sucesso. E ser Né? feliz hoje, né? Com o seu negócio, ter a Hoje, liberdade. 40 mil seguidores no Instagram, não é isso que traz felicidade para as pessoas. Né? Porque elas esqueceram dos objetivos. Né? Então, de novo, a gente volta para o começo. Qual é o seu objetivo de vida profissional? Né? Responder isso abre porta para todas as outras instâncias serem atingidas. E geralmente é o que vem na cabeça de quem se formou agora, ou mesmo de quem está um tempo ainda no mercado, eu preciso de mais pacientes, eu preciso de mais clientes. O foco sempre é mais paciente, mais cliente para a clínica. É isso que vai fazer eu ter o meu sucesso, é isso que vai fazer eu ser um profissional respeitado, é isso que vai me trazer felicidade. E aí, quando se vê com a agenda cheia de pacientes, cheio de clientes, pensa, Jesus, o que eu estava fazendo, sendo que eu passei anos e essa vida sem viver, vivendo para trabalhar e trabalhando para poder pagar conta. E aí, as pessoas não precisam passar por isso, né? Quando a gente olha e sabe que com uma clínica, com um negócio, você pode conectar outros profissionais para poder formar um time, ter uma equipe engajada, trabalhando junto, no mesmo propósito, com uma felicidade na clínica, que é o nosso ambiente de trabalho, formando esse time, dando oportunidade, tudo muda. E é muito bom poder saber que tem esta oportunidade. E isto, eu acho que a faculdade não ensina porque os nossos professores, a base já não vive isso na pele no dia a dia também, né? E os que vivem sempre acabam focando na parte teórica, técnica, que é a grade horária, a grade escolar, é o programa do curso. E você poder engajar essa equipe e fazer parte de uma equipe engajada, tem um passo a passo para poder seguir. E aí, Rafa, já que a gente está aqui com o pessoal da área da saúde, gente, vocês que estão acompanhando, já chama e compartilha com os profissionais que vocês conhecem da área da saúde, seja dentista, médico, fonoaudiólogo, terapeuta, enfim, porque agora o Rafa vai falar aí do passo a passo para a gente poder amarrar nossa conversa e os profissionais saberem como é que eles conseguem ter esse caminho, visualizar isso, porque a gente gosta do passo a passo, né, Rafa? Então eu peço para você, para a gente poder finalizar com isso, porque eu já aprendi muito com você em toda a parte de mentoria para alta performance profissional, pessoal. Sou muito grata a todo o ensinamento, a toda a ajuda que você dá constantemente nos nossos horários marcados, né, semanalmente, porque funciona assim. Eu marco o horário. Hoje de manhã foi o horário que eu reservei. É sempre reservado. Segunda-feira de manhã é o momento de organizar a semana, conferir o que precisa ser feito, checar as atividades, e aí, durante a semana, tá agendado com a equipe reuniões
E tá agendado com o mentor a programação, né, Ah, de todo o planejamento evolutivo, pensando num caminho sempre maior, conectando pessoas. Eu acho que é isso que é importante. Então conta pra gente esse passo a passo para colocar em prática. muito bom. Primeiro, gratidão pelo depoimento ao vivo aqui, e ao vivo e a cores, né? Porque justamente a proposta é essa, né, Paula? Quando a gente fala que a gente ajuda as pessoas a catalisarem a reação de sucesso delas, né? E elas chegarem no seu próximo nível, é sobre esse posicionamento que realmente já gera satisfação no que a gente faz, né? Porque a gente ajuda as pessoas a enxergarem o processo de sucesso delas, né? Que ele é totalmente individualizado. Não existe um padrão para isso, né? Trabalhar com as pessoas, processos de disciplina, passo 1, rotina, passo 2, estratégia, passo 3, né? São os 3 passos básicos iniciais em que muitas vezes a gente gasta 2, 3, 4, 5 sessões. Olha, você está falando a mesma coisa, faz 5 semanas, 5 sessões. 5 semanas significa um mês e meio para quem tem sessão semanal, patinando no mesmo assunto, na mesma demanda. E isso não é percebido, né? Porque o nosso cérebro funciona no automático, a gente funciona em loop, e esse loop dá uma sensação de satisfação de que a gente está andando, mas na verdade a gente não está, né? Então, esse olhar para poder entender e trocar essas etapas de não evolução é justamente o que a gente pode fazer para dar o nosso próximo passo em sentido daquilo que a gente decidiu, né? Esse processo de decidir o objetivo muitas vezes dá uma sensação de impotência grandiosa para a gente, porque a gente parece que está abrindo mão de alguma outra recompensa, de alguma outra estratégia ou de alguma outra oportunidade ilusória que muitas vezes não vai acontecer ou ainda não aconteceu, né? Com medo de errar, com medo de perder. Juntando com o que você falou sobre a questão do nosso comportamento, a gente é ensinado na faculdade que o modelo de sucesso de um profissional de saúde é ter agenda cheia, né? Ter agenda cheia é o objetivo inconsciente de 100% dos profissionais de saúde. Outro cara tá lotado, não tem agenda para nunca, né? A hora que você encher sua agenda, você pode aumentar seu preço. É isso que a gente ouviu durante alguns anos, né? De formação, né? Tem um amigo que fala que a gente vem com um HD, né? Mas o nosso hardware ele já veio talhado na faculdade com um monte de que é muito difícil a gente transcender, né? Só que existe disponível hoje são outros softwares que ajudam a transcender esses mindsets aí que foram colocados para a gente, que hoje não funcionam mais. É bacana dizer que funcionaram durante muito tempo, né? Eu digo isso porque, assim, eu venho de pai e de avô dentista, né? A gente está há quase 100 anos com a odontologia na família, e muito do que meu avô teve de ensinamento ainda é ensinado hoje, século 21, ano de 2021, com ensino à distância, EAD, né? Da mesma forma, né? E uma das situações em que mais me deixa bastante desconfortável é o fato das pessoas dizerem que você vai ter sucesso na hora que você tiver o seu computador. E isso não é verdade 100% das vezes, né? Isso não é um modelo bacana de ser dito, né? Né? Isso acontece por diversas situações, não vou julgar nenhuma delas, mas a hora que a gente entende como é que o modelo acadêmico funciona, tanto no meio público quanto no meio privado, a gente vê que realmente grande parte das pessoas tem uma lacuna realmente no que eu chamava, quando eu dei aula lá, né, para os meus alunos, de mundo real, né? O mundo real não é o mundo ideal da universidade, né? A universidade forma pessoas num mundo ideal, né? O mundo real, ele é cruel, ele é diferente, ele é rápido. Eu estava falando isso numa mentoria Competitivo. hoje, competitivo, né? Porque caiu na prova de dentística o passo a passo, juntando com que eu estava preparando a nossa live e estava fazendo uma sessão e juntei uma série de coisas, né? A hora que um aluno, né, está lá fazendo quais são os passos, qual é o passo a passo de uma restauração? É abertura, anestesia, tal, 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 a hibridização, ácido, luz,
fotoativação, resina, polimento, acabamento, nossa, escultura, lindo. O que esqueceram de dizer naquele momento? Que é uma boca de uma pessoa que vai estar acordada, vai estar reclamando, vai salivar, vai estar querendo ir embora e ainda vai ter que pagar por aquilo. Ou seja, tem uma quantidade de um universo de informações extras, além daquele técnico, que nem comentaram conosco. Mesmo Né? porque a gente não é treinado a comunicar o valor que aquele procedimento tem de valor para a vida, né? A Exato. obra de arte que é feita ao vivo e a cores com o motor Sim, ligado, né? sim, O motor sim, ligado, eu falo o motor do ser humano ligado, com sim, todas essas sim, sim, sensações, e que muitas vezes a pessoa, ela não imagina que tem que ser tudo biocompatível para rodar a vida inteira, para sempre ter uma função adequada. Então é falado sobre material. E aí o profissional, ele fala, meu Deus, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo, eu vou fazer tudo sozinho porque eu não confio em ninguém. Então eu não vou ter uma equipe. Eu sei que eu faço sim, certo, então não sei se o outro faz certo. Eu não vou trabalhar em equipe, não faz sentido eu trabalhar em equipe. Então, assim, em muitas clínicas que eu fui, que eu trabalhei, e olha que eu passei em 18 clínicas, trabalhei em 18 lugares. Muitas vezes eu ouvi, falei, assim, as pessoas falavam, Paula, profissional assim, que nem você, que interage, que compartilha, que olha e se preocupa até com o quadro na parede, com o sabonete do banheiro e que traz isso para a clínica e que agrega e que cuida do ser humano, não é o padrão aqui. O padrão é o profissional vir trabalhar, querer o dinheiro dele e fazer tecnicamente o que vai fazer, ele tem aquele compromisso técnico, mas aquele cuidado com todo o ambiente, aquele cuidado com a equipe, não é o que é o padrão do profissional. Por quê? Porque eu acho que a gente fica muito focado na parte técnica e esquece todo sim. o contexto de ser humano, de compartilhar o que a gente faz com outros profissionais. Então, quando a gente tem uma equipe alinhada que conhece o nosso trabalho e o propósito dele, essa pessoa é uma divulgadora do que a gente faz, né? E se ela está na Exato. nossa clínica e a gente conhece o trabalho dela também, que é feito de qualidade e tudo bem, a gente tem confiança de poder indicar essa pessoa. Então, você alinhar tudo isso numa equipe e poder ter pessoas de confiança trabalhando junto e dar oportunidade para novos profissionais faz com que a clínica já cresça sem precisar de tantos pacientes só de um dentista, só de um médico, só de um fisioterapeuta, só de um terapeuta. Não precisa. Sim. Se cada profissional tiver o seu X de paciente que é o suficiente e cada um ter um intercâmbio de comunicação e oferecer o melhor que pode para o seu cliente, naturalmente flui esta equipe, né? É isso que você acabou de explicar, é o sétimo nível das empresas, que é o nível da reputação. Né? Ou seja, isso é a ferramenta base, né, do marketing de relacionamento, que a gente também chama de networking. Né? Ou seja, networking é marketing de relacionamento. E ele é baseado num negócio chamado reputação. Reputação é toda essa base interna, intrínseca dos valores que realmente são ditos e, acima de tudo, são entregues. E isso gera no outro a percepção de valor. Esse outro é o cara da minha equipe e é exatamente o meu cliente. Né? Por que um cliente volta a comprar de uma mesma empresa? Ah, porque ele viu isso dá status. Então, sim, na verdade, o status para aquele cliente é o sistema de valor dele, é o que ele busca. Né? E existem empresas especializadas em vender diversos segmentos de produto. Agora, a área da saúde acredita que ela vende só o procedimento. Né? Grande parte dos profissionais de saúde hoje são vendedores de materiais, né? Que é uma mega dificuldade. Né? Desde dente nacional, dente importado, resina nacional, resina importada, ml de ácido, de preenchedor, de botox, de alinhador, né? Ou seja, os profissionais são muito mais vendedores de marcas e de produtos do que de tratamentos como um todo. Por quê? Porque falta essa percepção de valor própria. Ou seja, você falou um pouquinho atrás sobre autoliderança. Né? Cuidar da carreira é trabalhar a autoliderança.
Trabalhar a autoliderança é equilibrar o nível de desafio que eu me implemento em relação ao meu nível de habilidades. Quanto mais eu equilibro esse nível de desafio com esse nível de habilidade que eu tenho, eu posso ir evoluindo. Né? Quanto mais eu entrego isso, né? Quanto mais eu entrego essa autoliderança, mais eu vou inspirando liderança e eu vou inspirando a reputação na equipe. Né? E com isso, a gente vai melhorando o nível do jogo todo. Né? A gente fala, ó, a gente subiu o sarrafo, ou seja, como é que a gente pode receber uma indicação de um novo cliente, né? De estar num outro patamar? Como é que eu posso fazer uma transição de sair do atendimento de convênio para atendimento só de pacientes particulares, por exemplo? Né? Como é que eu sustento uma equipe só com pacientes particulares? Ah, faz marketing, faz marketing, faz marketing. Não adianta fazer só o marketing, né? Porque como é que se sustenta? O marketing é a etapa 1 do processo. E a etapa 2? Quem faz e quem sustenta? Entende? Né? A explicação é a quarta solução, que é a reputação. Né? Ou seja, a reputação criada e gerada para ser estruturada, para que o processo daquela clínica e daquele profissional seja sustentável. Esse termo sustentável ganhou notoriedade, todo mundo acha que quando se fala de sustentabilidade está falando só de ecologia. Nada a ver. Sustentabilidade, né, é uma forma extremamente linear e competente de aquela empresa, aquele serviço ou aquela equipe começar e terminar um serviço e, acima de tudo, começar um novo serviço. Fazer o que a gente chama de revenda ou resell, né? Ou um upsell, ou seja, uma venda após aquela primeira venda realizada. Né? Isso tudo que a gente está falando é estratégia. Se não há uma estratégia inicial, o que adianta ficar falando esse monte de nome bonito, né, difícil, se a cultura da empresa, quinto passo de sucesso, né, para a gente entrar no processo de finalização, que é o contar da história, da cultura daquilo que eu faço. Né? Se eu não tenho valores que eu posso comunicar, né, o que eu vou falar para as pessoas? Que eu sou um excelente vendedor de material ou que eu sou um excelente vendedor de tratamento e de acompanhamento daquela pessoa? Que aquela pessoa vai poder contar comigo com o problema que ela tiver na vida. Né? Como promotor de saúde, né? Eu tive essa semana, só para não... Eu tive uma experiência surpreendente ontem, né? Hoje é segunda, foi ontem. Eu recebi uma ligação, né, de um paciente meu, que eu comecei, né, a minha relação com ele começou um dia que eu peguei um Uber, né? E esse cara era motorista do Uber, lá atrás. Esse cara, ele é empresário, mas ele era do Rio de Janeiro, mora em São Paulo. Ele estava fazendo Uber porque ele não tinha o que fazer além da empresa que ele fazia, para ele não ficar sozinho em casa, ele fazia Uber. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos, de tempo. Né? Na época, eu era presidente do grupo de empresários. Eu falei para ele sobre um evento que a gente ia fazer. Ele foi nesse evento, ele viu a minha atuação como presidente do grupo, me pediu para que virasse dentista dele, e a gente foi. Atendi a mãe, atendi o irmão, atendi todo mundo. E aí ele teve um episódio, né, bastante catastrófico na família dele semana retrasada, né? Ele acabou perdendo o irmão e ele me ligou que não está sabendo lidar com a situação de ter perdido o irmão. Né? E ele me pediu para que eu assumisse um lado com ele de amizade e de mentoria, porque ele já tinha ouvido que eu fazia essas outras coisas de acompanhamento pessoal e profissional, porque ele não tinha coragem nem de conversar nem com o pai e nem com a mãe e nem com a esposa. Mas ele confia tanto no meu trabalho técnico, né, e no meu posicionamento profissional empresarial, que num sistema de valores dele, ele acredita que talvez eu possa ajudar ele numa etapa que ele não tem. Eu nunca esperava isso. Mas isso, né, para a gente alinhar talvez a última sugestão das dicas do passo a passo, que é a entrega real do nosso propósito de trabalho. Né? Durante muito tempo, talvez eu nem tivesse entendido o meu discurso de vendas, né, o meu pitch de vendas, que é que eu cuido de gente, não só de dente. Né? Eu descobri isso um belo dia porque ficou bacaninha
Só que isso foi ganhando uma notoriedade muito forte. E a hora que isso aconteceu ontem, num domingo, realmente mostrou para mim que aquilo que eu falo, eu estou entregando, mesmo sem ter percebido. Não tinha a intenção de fazer com que esse meu cliente de clínica odontológica virasse um cliente de mentoria. Nunca tinha passado na minha cabeça, mas aconteceu naturalmente, né? Então, isso significa o que realmente a gente pode chamar de posicionamento profissional, né? Que é o que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Acreditando nas técnicas, nos equipamentos, nos materiais e não dando valor naquilo que realmente a gente é, né? Então, acho que a gente pode entender, né? Fazer esse retrospecto de disciplina, rotina, estratégia, reputação, cultura e propósito. 5 grandes passos para que a gente mantenha a clareza e a montagem de uma equipe, de uma carteira de clientes, ou seja, vamos além da montagem e manutenção de uma equipe, tá? É montagem de carteira de clientes, é montagem de equipe, é sustentação de estratégia para que a gente possa realmente buscar cada vez mais a satisfação profissional que a gente gostaria de ter, que a gente imaginava lá na faculdade e que por algum momento talvez a gente tenha perdido isso no meio do caminho. É isso aí, nossa, é fantástico, é muito bom. E eu já tinha ouvido um pouquinho do que você falou nesta live, já nas nossas mentorias. Eu falo sempre, a gente precisa gravar essa mentoria, porque isso daqui dá um material rico. Acho que a partir de agora nós vamos gravar também nossas sessões individuais de mentoria. E aí, os melhores momentos eu vou colocar aqui para o pessoal da Connect Clinic também, E só porque mais uma sempre coisa que surgem também, insights. como você me fez um depoimento ao vivo, eu vou retribuir aqui, tá? Eu vou para os seus clientes, ao dia que você achar conveniente, eu faço uma aula ao vivo para vocês, né? Sobre gestão de negócios, tá? Quando vocês quiserem marcar, conto com isso, está confirmado aqui publicamente, tá? Eba, legal, a gente vai marcar, hein, Rafa? Vamos marcar, vamos marcar. E eu já convido quem está assistindo a gente agora a também participar das lives que estão na Connect Clinic, que vão acontecer sempre às segundas-feiras, às 20h20, pelo canal do YouTube, e por aqui a gente vai dar um comecinho pelo Instagram também, e às quartas-feiras, às 20h20, sempre falando sobre marketing que funciona, gestão de empresas, de clínica e de otimização de todos os processos para que você tenha aí realmente um negócio que seja autossustentável, uma clínica que funcione mesmo sem a presença do dono. E para isso tem que ter estratégia, tem que saber Sim. engajar a equipe, tem que saber olhar para a base e saber do propósito maior que a gente tem na área da saúde, que foi o que o Dr. Rafael Lara aqui com a gente falou com tanta propriedade. Então, Rafael, ó, gratidão aí pela sua participação. Você volta mais vezes falando com a gente e vamos gravar Ótimo, nossas sessões. ótimo, perfeito. Maravilha. Gratidão pela confiança, Paula, em todos os aspectos e por podermos aqui colaborar com todo mundo que passou aqui pelo processo, vários clientes, vários amigos, sócios que entraram, né? E acho que assim, a gente tem muito a agregar para quem quiser conhecer um pouco mais sobre tudo isso que é feito no mercado de saúde. Tá bom? Maravilha, muitíssimo obrigada. E, e a gente ainda volta aqui ao Em breve. vivo. Vamos combinar em breve. Então, convido Ótimo. vocês a conhecerem melhor o perfil do Dr. Rafael Lara, que fala sobre gestão de alta performance, performance profissional, performance pessoal, nessa área, dentro da área da saúde, tá? E acompanhar, porque ele sempre está postando conteúdos aí que fazem a gente parar um pouquinho e olhar para o propósito maior. Eu acho que é isso que importa. Obrigada, Rafa. Ótimo. Um grande Gratidão, beijo Paulinha. e boa Valeu, viu? noite. Até Boa noite. Boa mais. semana. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.